Pessoal, eu falo rapidinho, então parece que eu falei pessoal. Hoje eu vou dar explicação para PC3, tá? Então nós vamos ver o pré-modernismo, esqueci do hífen ali, tá? Corrijam aí, pré-modernismo tem hífen, ele aconteceu no século XX, de 1900 a 1922. Eu já passei algumas explicações, né? Eu passei primeiramente um videozinho bem curtinho no grupo de vocês, aqui mesmo no grupo, né? Falando sobre os grandes acontecimentos do mundo. Mas agora nós vamos falar só sobre o Brasil, tá? Eu vou mostrar para vocês as obras principais do pré-modernismo, os principais autores. Depois eu vou postar no grupo o link das obras, tá? Não sei se é hoje, tá? Talvez segunda-feira. E vamos à explicação, tá? Hoje eu estava lendo sobre o pré-modernismo e eu fui corrigida. O pré-modernismo, ele não é considerado uma escola literária, tá? Então acontece o pré-modernismo, depois vem o modernismo e depois a Semana da Arte Moderna, tá? É mais ou menos isso. Deixa eu só tirar a dúvida, porque para não falar caca para vocês, né? Falar coisa errada aí. A Semana da Arte Moderna é pré-modernismo, o modernismo vem depois da arte moderna, tá? Que vocês vão ver mais em arte, não aqui na minha parte, tá? Então, nós temos aqui o contexto histórico do pré-modernismo, né? A Revolução de Canudos, que aconteceu na Bahia em 1896, de 1896 a 1897. Hoje eu postei para vocês o link do filme, né? Guerra de Canudos. Já passei para vocês também a indicação do livro, é um dos principais livros do pré-modernismo, que é Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, que é um dos principais autores do pré-modernismo. Depois nós temos ali o ciclo do cangaço, que ele aconteceu em 1900. Esse ciclo do cangaço, eu postei para vocês um filme, o link do filme, né, do Lampião e da Maria Bonita. Eu lembro que quando eu era criança passou uma série sobre eles, né, e eu fiquei chocada com o que aconteceu, porque eu assisti quase que a série toda. Aí o filme do Lampião e da Maria Bonita eu não quis nem assistir hoje à tarde, eu assisti a Guerra de Canudos, né. Bem aquilo lá, mas o que eu tenho para falar para vocês? O livro é melhor que o filme e sempre o livro é melhor que a série, tá? Continuando, o misticismo do padre Cícero do Ceará, que foi de 1911 a 1915. A Revolução, antes de eu passar aí, né, já teve série também que falou sobre o padre Cícero, tá? Como que eram as condições de vida nessa época do padre Cícero, lá em Juazeiro, a cidade, na Bahia, parece. Eu não sei, esses lugares lá pra cima, pra mim tudo é a mesma coisa. A Revolução do Contestado, que foi em Santa Catarina, em 1914, que foi o ano que começou a Primeira Guerra Mundial, né? O ciclo da borracha na Amazônia, de 1870 a 1920. A Revolta da Vacina, que foi no Rio de Janeiro, 1904. A Revolta da Chibata, que foi no Rio, 1910. O que mais nós temos aqui? Greves dos Operários em São Paulo, 1917. E República do Café com Leite, de 1894 a 1930, tá? Então, olha que grandes acontecimentos estavam tendo aqui no nosso país, né? Nessa época aí de 1900, né? A 1922, sem contar que o grande acontecimento mundial na época foi em 1914, foi a Primeira Guerra Mundial, né? Que ela ficou de 1914 até 1918. Coloquei uma imagenzinha, tá? Dessa vez eu não usei muitas imagens, tá? Que é para não chamar muita atenção de vocês. Então, observem, gente, que agora aqui no pré-modernismo, o que acontece? Os escritores, eles começam a mostrar quem é o Brasil, né? Os problemas sociais que acontecem na sociedade, né? Começam a mostrar ele de uma forma geral com os seus problemas. Não é mais aquela coisa lá do romantismo que mostrava só o belo, né? Aquela coisa que contentava só a burguesia,
Agora, aqui no pré-modernismo, começa a aparecer outros tipos de seres, de pessoas, de personagens, digamos assim. Personagens reais, né? Porque todos foram escritos baseados em fatos reais que estavam acontecendo no atual momento no nosso país, né? Depois nós temos aqui os valores, né, do pré-modernismo. Há um desejo de redescoberta do Brasil. Então, olha aí, né, o que acontece. Esse desejo é da redescoberta do Brasil, né? Então, nós já estamos passando por uma outra fase. Quem estudou o romantismo vai ver... lembrem do ano passado, do segundo ano? Como é que foi? Então, Brasil... Eu coloquei doente, não vi, tá? Desculpa, é doente. Pobre, ignorado e esquecido. Por isso, então, que ele retrata a Guerra de Canudos, o que aconteceu lá. E as pessoas que estão naquele cenário. Tá? Então, as pessoas que estão no cenário lá da Guerra de Canudos, quem são eles? A maioria, pessoa pobre, doente, miserável, que está indo atrás de uma pessoa porque ela precisa de alguém para um galho, né? Para se agarrar, nem que esse galho seja podre, mas ela precisa, tá? Há uma tentativa de reinteração social do atraso e da miséria. A questão não era só saber do problema, e sim de onde veio e quais as consequências, né, queriam dar aquele problema. Então, essa era a grande inquietação, né? Aí depois, eu não quero atropelar, tá? Depois a gente vai ver isso com os autores, tá? E as influências. Então, nós tínhamos aqui dois grandes grupos no pré-modernismo. O grupo passadista, que mantém o passado vivo, não quer saber de inovação, e o grupo renovador, né? Quem que é esse grupo renovador? São aqueles novos escritores que vêm, né? Vem mostrando essa nova face aí, nova face não, né? Essa face do Brasil que ninguém mostrava. Ele tem o pré-modernismo, ele tem uma outra característica em relação ao que foi visto antes. Em escolas literárias, né? Sobre o barroco, o arcadismo, que é o mesmo neoclassicismo, né? Vocês hão de lembrar, né? Quem não lembrar e precisar de ajuda, eu tenho o material pronto, posso mandar, tá? Posso mandar no privado. As características dele, né? Regionalismo, então ele observa o homem local, ele já não faz mais uma aglomeração, só a burguesia. O que é o homem local? Ele fala do sertanejo, ele fala do cangaceiro, ele vai falar do gaúcho, ele vai falar de cada região, ele fala desse homem local, pois é o homem da região, cada homem, né? Denúncia da realidade, né? E passa por problemas. Então não é mais aquela coisa linda e bela, tudo lindo, belo, maravilhoso, né? Porque eu tô apaixonado, quem sabe se não me corresponde é porque não sabe, porque eu tô apaixonado, não tem nada disso, tá? Então ele faz a denúncia da realidade, como aconteceu com Euclides da Cunha. Ele foi lá, ele participou da Guerra de Canudos e ele fez o relato, né? Ele escreveu tal qual estava acontecendo lá, como eu mandei num trecho de um texto aí da PC3 para vocês, tá? Então, mostra os marginalizados, né, que são os personagens, não aparecem mais os burgueses, agora é a vez de aparecer o bêbado, as pessoas mais simples, o homem rural com seu regionalismo, sincretismo literário, quer dizer, cada autor tem seu estilo, né, que depois nós vamos ver aí autor por autor dos principais autores do pré-modernismo, que eu acredito que possa cair no vestibular, tá? Tem novas expressões, né? Novas formas de expressão, então não é mais só aquela linguagem coloquial, né? Muito culta. Então cada um tem estilo, tem a culta, mas aí tem o outro que fala do regionalismo dele. Quem assistiu o filme hoje à tarde pode perceber o estilo que eles falam lá, o sertanejo. Eles continuam falando assim até hoje, né? Porque era 1896 que eles falavam daquele jeito, agora não falam mais, continuam do mesmo jeito falando assim. Isso chama-se regionalismo e a variação do local que eles vivem, fala-se daquele jeito. Então, nós temos aqui a síntese pré-modernista. Eu fiz aqui não quis nem rebuscar muito, tá? Fazer aqueles mapas mentais, igual fazem, né? Eu fiz uma coisa simples, assim, para explicar para vocês, para ficar bem claro aí.
Então ele denuncia, ele documenta, ele critica e ele protesta. Se ele vê que não tá legal, ele fala, né? O presidente da época foi o Marechal Floriano Peixoto. Então, quem leu o livro Os Sertões e quem assistiu o filme, né, que eu passei hoje à tarde, pode ter percebido que teve muita crítica em relação ao Marechal Floriano Peixoto. E a República, eles dizem, não, a República, um grupo, né, um determinado grupo era contra a República. Então ele estava denunciando, ele estava contestando, ele estava criticando, dizendo porque nem que não tivesse aquela coerência que a gente pensa que teria que ter, mas era o que eles achavam no momento, né? Então, pelo menos eles estavam falando e estavam reivindicando um direito que eles achavam que era deles, né? Eu, particularmente, eu acho que não precisava ter dado todo aquele massacre, né, de Canudos, mas o homem, ignorante, né, ignorante, assim, não é nem ignorante, é ignorante, selvagem, né, tudo mais um pouco. Então, ali, arte, interesse pelos problemas sociais, eles tinham interesse pelos problemas sociais, né. Os dois Brasis, então sempre foi dividido, né? O arcaísmo rural, aquele homem lá do sertão perdido, que ninguém nem sabe que existe junto não, né? Separado daquele refinamento litorâneo, né? Aquele que tem a classe social um pouco mais elevada, né? Então tudo isso, as pessoas mais estudadas um pouco, que podiam falar, ou talvez, não sei se posso dizer que eram só as estudadas, né? Mas quem tinha coragem, digamos assim, ela falava, ela contestava e criticava o modelo que estava sendo imposto ali naquele momento, né? Então vamos para os principais autores do pré-modernismo. Então, nós temos o Graça Aranha. O que fala o Graça Aranha? O Graça Aranha, ele vai falar da imigração. Porque nessa época aí, o Brasil sofreu uma forte leva de imigrantes, tá? Tanto italianos quanto alemães, tá? E vieram outros também, mas mais foi italiano e alemão, tá? Ele fez uma análise do Brasil, do comportamento do brasileiro, tá? Romance de tese, né? Sincretismo literário e inovador, ele fala da natureza. Só que agora ele não fala mais da natureza, como lá no romantismo, que só colocava igual Gonçalves Dias. Na minha terra tem palmeiras e é tudo belo, maravilhoso. Ele falava do belo, mas ele também falava do feio, tá? A principal obra dele foi Canaã. Então, depois eu vou passar para vocês o link das obras, tá? Então, vou passar aí no grupo. Passar o link, que daí ninguém fica com o celular cheio, não tem esse problema. Depois, Euclides da Cunha, esse que eu já passei para vocês, né? A gente já tá vendo faz tempo, Euclides da Cunha. Eu sou fã dele, né? Até a Rede Globo passou uma série sobre a vida pessoal do Euclides da Cunha. O nome da série chamava-se Desejo. E aí depois, se vocês quiserem, vocês podem assistir a série. Sei lá se a série está disponível, mas a vida pessoal dele foi, assim, bem conturbada. Eu assisti a série mais de uma vez, tá? Então, intérprete do Brasil, Guerra de Canudos, Sertão da Bahia, denúncia, panfleto, análise sociológica, ele é rebuscado, né? A linguagem dele é rebuscada. E a obra dele é Os Sertões, que eu já passei para vocês. Depois nós temos aqui o nosso incrível Monteiro Lobato, que eu amo, né? A linguagem culta, ele fala do interior de São Paulo, é ele que criou, né? Que pariu, digamos assim, o Jeca Tatu, que é um indivíduo do interior de São Paulo, aquela pessoa que tá lá, trabalha até enquanto tem saúde, depois não tem mais saúde, fica lá jogado, não tem carteira assinada, se tá doente, fica doente, não tem dinheiro para remédio, não tem nada, fica lá até sarar por conta ou até morrer, tá? Então, ele que criou o Jeca Tatu. Então, ele exalta aí a questão da miséria do Brasil, né? O Jeca Tatu, até ele faz, eu penso que é uma crítica em relação ao caboclo, ao caipira paulista, né? Ou, vamos generalizar, eu acho que é paulista, mas porque, assim, o pré-modernismo, ele é muito regionalista, né? Então, eu já penso que ele foi inspirado no paulista, mas eu acho que todo estado brasileiro, ele tem um Jeca Tatu, né?
E também ele é o pai da literatura infantil. Ele foi o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo e a sua principal obra foi Urupês, tá? Nunca li essa obra, tá? Só o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inclusive eu tenho um aqui, obras aqui do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é da minha filha. É bom para as crianças lerem. A minha única queixa é que a letra é muito pequena e aí não é interessante para as crianças, mas o conteúdo é maravilhoso. Depois nós temos o grande Lima Barreto, que eu adoro também. O Lima Barreto sofreu muito, hein? Por quê? Porque ele era negro, né? Mestiço. Ele era mais, assim, olhando assim, né? Mas ele sofreu preconceito. Ele era... Eu acho que ele tinha, assim, um DNAzinho, assim, de branco, mas ele pendia mais para negro, né? E ele sofreu muito preconceito por causa da cor dele, tá? Então, a linguagem dele era coloquial. Ele é dos subúrbios do Rio de Janeiro, né? Ele falava do Brasil ufanista, personagem popular. Ele falava sobre o preconceito, que era uma coisa que ele entendia bem, pois ele estava sofrendo isso, né? Eu acredito, assim, que muitas vezes ele dizia que era escritor, as pessoas não acreditavam devido à cor, né? A época era terrível, gente. Nos livros dele existia bom humor, ironia, né? A principal obra dele é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Depois tenho aqui o meu conterrâneo Simões Neto, Costumes dos Pampas, linguagem local. Então, o que é essa linguagem local aí do Simões Neto? É o tchê, né, que a gente usa lá no Rio Grande do Sul, é o bagual, mas tchê, bagual, né? Então, isso aí ele usava muito nos livros dele, né? Ele falava muito das tradições gauchescas, né, da natureza, dos pampas, das lendas do Rio Grande do Sul, que falava do negrinho do pastoreio, né? Sentido universal, mundo do gaúcho, as lendas, o homem local, ele falava tudo, mas do Rio Grande do Sul, tá? O contexto dele era agrário, então ele falava do pessoal do interior, tá? Ele não falava de Porto, não, ele falava do interior. A obra Contos Gauchescos. E o último, nosso último aqui, Augusto dos Anjos, linguagem culta, poesia científica, existencialismo, angústia da vida, morte, materialista. Esse materialista não é porque ele gostava de dinheiro, porque a gente fala, você é materialista, você gosta, né? Não. Nas obras dele, ele falava muito assim em putrificação, em a carne vai se deteriorando, essas coisas assim. Ele estudava muito biologia, ele gostava, ele unia esse estudo da biologia, que ele gostava, né? Estudos orgânicos, né? Junto com a literatura, ele gostava de escrever. Então era sobre isso que ele escrevia. E ele, em toda a vida dele, ele só teve uma obra que foi o nome da obra. Tá? Depois eu vou passar para vocês o link dessas obras, tá? Então é isso aí. Eu esqueci de fazer um slide agradecendo, né? Muito obrigada pela atenção. Vou passar os links para vocês. Eu não garanto que seja hoje, porque é muito corrido, viu? Valeu, tá, pessoal? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, tô aqui, é só chamar.